O Internacional que venceu por 2-1 a equipe do Fortaleza aqui no estádio Beira-Rio e assumiu a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter nos 3 jogos atrasados venceu as 3 partidas e a partir agora tem uma sequência teoricamente acessível e ainda pode sonhar com o Campeonato Brasileiro, porque Roger Machado e todos os jogadores do Inter que pararam para falar na zona mista falaram sobre diversas situações, entre elas sobre a briga do Inter no Campeonato Brasileiro. Por onde o Inter briga. Mas além disso, outros jogadores também deram outras informações de bastidores, como por exemplo, o Bernabé falando da conversa que teve com o Roger Machado, o Roger que foi lateral esquerdo durante a carreira que ele fez inclusive no rival, e inclusive o Bernabé relatou essa conversa que teve com o treinador colorado. Fernando também falou, inclusive, sobre a situação de Eduardo Cudê, e aí ele voltou a dar uma alfinetada no ex-treinador colorado. E também quero te falar sobre o que disse o Antony, a falha que ele cometeu hoje contra o Fortaleza, juntamente com o Fernando. Ele deu detalhes dessa situação e de por que o Inter acabou errando naquele momento e também falou sobre a parte psicológica e como a terapia está fazendo bem para ele. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Também deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre essa partida contra o Fortaleza. Tu gostou do que viu? Não gostou? Deixa nos comentários que eu quero saber. O Inter que começou, e eu até falei sobre essa situação, o Inter teve no estádio Beira-Rio os melhores 10 minutos de toda a temporada 2024. Mas além disso, a partida do Inter como um todo foi muito boa, porque o Fortaleza em nenhum momento teve o controle da partida. Ali depois que o Inter faz 1-0, depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o Inter até começa a perder, né, um processo ali do jogo. Mas ainda assim o Inter dominava as ações, né? O Fortaleza começou a chegar de uma maneira mais decisiva ali no finalzinho do primeiro tempo, com uma bike ali do Lucas Sacha. Antes disso também teve um lance perigoso, até o gol e a falha do goleiro Antony. Na zona mista, o Antony e o Fernando pararam para falar e cada um deu a versão deles sobre o fato e sobre o erro que acabou culminando no empate naquele momento do Fortaleza por 1-1. O Antony falou que sim, falou para sair, falando aquele famoso jargão que todo goleiro fala, eu, e ele gritou pro Fernando, e só que segundo o Antony, não deu tempo do Fernando sair da jogada. Segundo o Fernando, que eu vou trazer o relato dele depois, mas segundo o Antony, ele grita, o Fernando tenta sair, acaba não sendo suficiente e no contato que eles têm, segundo o Antony, é o suficiente para ele acabar soltando a bola e após isso o Tite, zagueiro do Fortaleza que jogou pelo Internacional, a cria da base do Inter, inclusive uma lei do ex, acaba empatando o jogo naquele momento. Mas o Antony diz que teve uma conversa com o Fernando no vestiário para explicar essa situação, né? Os dois colocaram, né, ao lado de cada atleta e diz que isso não vai se repetir, que isso também é uma fórmula de experiência e adaptação do grupo. O Fernando falou uma coisa muito parecida, ele disse que escutou o Antony falando que estava chegando na bola, que era para ele sair, ele disse que tentou sair, tentou se abaixar, mas como foi um lance muito difícil, uma jogada muito rápida, né, ele não conseguiu sair do lance, e aí acabou culminando no gol de empate. E ele disse que as falhas acontecem, o futebol é assim, ainda mais essa jogada que era muito difícil, que teve a conversa no vestiário e que esse erro não vai se repetir. Então, trazendo aí os dois lados do Antony e do Fernando, mais ou menos os dois atletas falaram a mesma coisa, né, dizendo que o Antony saiu da jogada, saiu inclusive gesticulando para o Fernando, inclusive, né, com a boca, mas não foi suficiente para o Fernando conseguir sair do lance, e aí acabou que os dois acabaram se trombando, o Antony, que tinha encaixado a bola, acabou soltando, e aí sobrou para o Tite fazer o gol de empate naquele momento. Além disso, a gente teve também, dentro da zona mista, a presença do Alexandre Bernabé, né, que para quem não sabe é um dos jogadores muito tímidos que o Inter tem, não é o mais tímido, né, os mais tímidos são os jogadores da base do Inter, principalmente o Gabriel Carvalho, que até agora não parou na zona mista, a gente sempre brinca com ele, vamos parar, e ele sempre sorrindo, falando, sou muito tímido e tal, mas o Bernabé foi a primeira vez que ele parou, e ele que fez uma assistência no primeiro gol, com gol inclusive do Alan Patrick. E o Bernabé falou sobre diversas situações e trouxe um bastidor de uma conversa que ele teve com o Roger Machado. Para quem não sabe, o Roger Machado, antes de ser treinador, era lateral esquerdo, inclusive jogou no Grêmio bastante tempo, enfim, é ídolo do Grêmio por causa dessa situação, mas o Roger foi um lateral esquerdo. E ele falou, o Bernabé, que teve várias conversas já com o Roger Machado. Ele disse que o Roger é um lateral esquerdo e tem características de ser um lateral esquerdo mais defensivo.
Já o Bernabé, segundo ele é um cara mais ofensivo e que aproveita um pouco mais as oportunidades que tem da parte ofensiva, né? Ele chega mais para a área, chega mais para cruzamento, para finalização, para passe, como foi o caso hoje do Alan Patrick. Então, são características diferentes na visão do Alexandre Bernabé, mas ele diz que conversa muito com o Roger Machado. E o Roger Machado dá muitas dicas para ele de como ser um lateral esquerdo. Até porque o grande problema do Bernabé, e por isso ele não era escalado pelo técnico Eduardo Cudê, segundo o próprio Cudê, era pela parte defensiva. E como o Roger era um bom lateral esquerdo na parte defensiva, ele dá muitas dicas para o próprio Bernabé. Então isso está fazendo também o Bernabé evoluir como jogador, né? Tendo essas dicas que ele já tem do Roger Machado, que era um lateral esquerdo defensivo, associado a ele que já tem uma característica, um cacoete de ser um lateral esquerdo ofensivo. Além disso, o Bernabé também falou sobre o Eduardo Cudê, né, de por que o Cudê não escalava ele. Ele disse que era uma opção treinador, enfim, né, era uma opção tática, mas ele também deu aquela alfinetadinha, né, dizendo que, olha, era a opção do Eduardo Cudê, né, eu respeitava, enfim, mas eu me sentia sempre no melhor momento. Outro jogador também do Inter que parou para falar, né, foi o Gustavo Prato. Falou muito pouco, né, também falou que é muito tímido, mas ele trouxe um bastidor de o que o Roger Machado pede para ele. Ele disse que sempre que ele entra no segundo tempo, o Roger pede para ele ficar no lixão. E aí ele usou esse jargão e a gente começou a perguntar, como assim ficar no lixão? Ele disse, olha, ficar numa zona, né, onde mais ou menos a bola é jogada. A bola é jogada e normalmente essa bola sempre se encontra no segundo pau. Então, resumindo, o que é ficar no lixão, ele sempre, durante escanteios, durante faltas, né, ou faltas também antes, enfim, todo esse tipo de jogada de bola parada, ele ficar ali no segundo pau, onde pode sobrar uma bola no rebote, né? Onde uma bola sobrada por ali, ele acaba conseguindo fazer a finalização, e foi o que o Inter fez, que inclusive pro gol hoje do 2-1, ou seja, numa dica de Roger Machado, falando, olha, fica ali no segundo pau, foi aonde o Inter, por exemplo, conseguiu a vitória hoje dentro do estádio Beira-Rio, tá bom? O Inter que nesse momento agora tem 35 pontos no Campeonato Brasileiro, 8ª colocação. A gente sabe que nesse ano tem possibilidade da G8, porque tem a possibilidade de algum clube ser campeão da Libertadores brasileiro, da Copa do Brasil e a Sul-Americana, se a gente pegar o caso do Fortaleza ou pegar o caso do Cruzeiro. Ou seja, dá para termos até G9. Se o Inter ficar na 8ª, 7ª ali colocação nesse Campeonato Brasileiro, possivelmente o Inter no próximo ano irá para uma pré-Libertadores. Ou seja, a chance do Inter conseguir uma vaga na Libertadores ali por uma 6ª, 7ª, 8ª colocação é bem interessante. Lembrando, o Inter ainda tem 2 jogos a menos. O Inter tem um jogo a menos contra o São Paulo para fazer agora, que é um jogo que vai acontecer lá no estádio Morumbi. E o Inter tem um jogo para fazer contra a equipe do Red Bull Bragantino, que vive uma fase muito ruim também, o jogo que acontece lá no estádio Nabia Bichedi. Se o Inter vencer esses 2 jogos, o Inter chega a 41 pontos no Campeonato Brasileiro, que é o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que tem 41 pontos e é o 5º colocado, e do próprio São Paulo, que é o 6º também com 41. Ou seja, o Inter fica com o mesmo número de pontos que o 5º e 6º colocado, né? Ou seja, matematicamente o Inter vai ficar com todos os jogos ali certinhos, no mesmo número de pontos. Os clubes que vão ali, teoricamente, vão ir de maneira direta para a Libertadores, se obviamente tiver Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, com os times que ganhem, né, estejam acima ali na parte do G4, tá bom? Mas mais ou menos essa situação, porque é muito viável nesse momento o Inter realmente estar na Libertadores em 2025 pela campanha que vem fazendo, tá bom? O Inter que se reapresenta amanhã pela manhã, treino inclusive vai ser aberto, porque agora na segunda-feira o Inter já enfrenta a equipe do Cuiabá. Inclusive o Inter fez um pronunciamento pedindo para o estádio Beira-Rio estar lotado, porque é um jogo muito importante para o Inter, porque se o Inter vencer o Cuiabá, aí sim o Inter chega muito perto ali do pelotão de cima, né? Porque o Inter agora tá no limbo ali da 8ª colocação, né? Porque o 7º, que é o Bahia, tem 39 pontos, o Inter vai chegar ali próximo do Bahia e vai começar a ficar naquele pelotão de cima, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui!